pegando no Tem que pegar no bolso. bolso. Tem que pegar pesado mesmo. E como que você entrou nesse mundo da ciência, assim? É algo que sempre te chamou a atenção desde que você era criança? Sempre foi mais aí dessa área da... Em 1986, o cometa Halley passou aqui pela Terra, né? Passou perto da Terra. E eu não sei se você lembra. Eu era Você era criança, criancinha, eu né? tinha o quê? 5 anos nessa... Então você não vai lembrar. É. Eu tinha 11. Aí, tudo era do Halley. Tudo. Tudo. Tinha a família Halley, que era uma família que ela fazia apresentações. Tinha gibi, revista em quadrinho do Cometa Halley, revista do Halley, Saiu em chocolate, letra de música, né? tudo. Tinha tudo, porque era um evento assim, porque o que aconteceu? O Halley, ele passa a cada 76 anos. Nossa. Em 1910, ele foi um cometa que cobriu metade do céu. Então foi lindo pra caramba. Imagina, um cometa cobrindo, ele era visto de dia até. Eu queria ter visto. Aí em 86 o pessoal pensou que ia ser do mesmo jeito. Só que não foi. Tanto que tem muita gente que fala assim, que Halley passou o quê? Eu não vi o Halley, coisa nenhuma, entendeu? Foi tudo enganação da mídia, mas ele passou sim. Só que ele não foi aquele show que foi em 1910, ele ficou pequenininho no céu, era uma fumacinha. E eu vi o Halley, eu cheguei a ver, que morava no interiorzão, eu vi ele, a fumacinha lá bonitinha. Mas aí, aquilo ali serviu para despertar meu interesse por essa área aí. Isso aí que foi bom. E aí, desde aquele momento ali, eu sabia que eu queria fazer astronomia. Eu queria estudar para ser astrônomo mesmo. Então você Eu não foi queria aquela mexer com criança petróleo. que sonhou desde criança em ser Ser astrônomo. astrônomo. Eu não queria ser astronauta, não. Astronauta não, porque eu morro de medo de altura, de montanha-russa. Eu não fico nem do lado de montanha-russa. Nossa, Nem o do medo lado. é forte O mesmo. barulho já me deixa mal, entendeu? Uhum. E eu queria ser astrônomo mesmo, adorava observar a lua, eclipse, essas coisas todas. E aí eu vim para São Paulo para estudar para isso. Mas aí um dia lá, tinha uns astrônomos reunidos, ia ter um eclipse da lua. E eu cheguei para eles e perguntei assim, onde que nós vamos ver o eclipse? Aí os caras olharam para mim e falaram, que eclipse? Aí eu falei, caramba, se o cara é astrônomo e não sabe, é que alguma coisa tá errada, né? Uhum. Aí aquilo lá me deu uma frustrada nessa área, de seguir a carreira profissional. Mas também porque eu era muito novo, né? E aí você é muito imaturo. Eu tinha que entender, cara, o cara ele não tem a obrigação de saber de eclipse nenhum. O trabalho dele, ele trabalha nisso aqui. Eclipse para ele, se ele não souber, não tem nada a ver. Mas na época eu pensei que tinha, né? E aí isso aí me deu uma frustrada. E aí eu continuei estudando para ir para a área de petróleo. Por isso que eu trabalhei com petróleo, na verdade. Mas você Trabalho, né? é formado em... Eu sou formado num negócio chamado geofísica. E o que é diferente a geofísica? Porque tem geologia também, né? Tem a faculdade de geologia e a de tem geofísica. uma de geofísica. Isso. No que difere uma da outra? A diferença é o seguinte, o geólogo ele só trabalha com o que ele vê. Então, vamos supor, você está na estrada, viajando, tem um barranco, não tem? Na estrada? Então, o geólogo não chama aquilo lá de barranco, não. Aquilo a gente chama de afloramento. É um nome bonito para aquele negócio. O geólogo, ele só trabalha com aquilo, com aquelas rochas que ele vê, com as pedras que ele vê por aí. O geofísico, não. A gente consegue trabalhar com o que está embaixo da terra. Porque a gente usa alguns métodos, alguns equipamentos que conseguem tirar informações do que está lá na subsuperfície. E aí a gente começa a ter uma ideia. Então, hoje, atualmente, já está meio misturado, porque a tecnologia já está atendendo todo mundo. Mas no começo, essa era a divisão. O geólogo era o cara que ficava no campo, que a gente fala, olhando e descrevendo e fazendo o desenho do barranco e colocando o tipo de rocha que tem. E o geofísico só para dentro da terra. Então, o geofísico ele tem muito mais contato com as ciências exatas do que o... Isso aí, exatamente isso, muito mais. Então a gente estuda muita física, porque é o comportamento físico das rochas, densidade e tudo mais. E o geólogo ele tem mais contato com a química. Porque ele pega uma rocha, então tem uns negócios até engraçados com o geólogo. O geólogo quer saber que tipo de rocha que é, eles mandam, lambe a rocha, cheira a rocha. Sério? Porque se lamber ela, dependendo do gosto que ela tiver, Você vai identificar porque o ela metal que tem ali. vai identificar do que ela é feita. Ou cheira a rocha. E como que eles descobrem tudo? Levam para o laboratório de química, fazem a análise e aí você vê todos os elementos. Então, enquanto o geofísico tem mais a ver com a física, o geólogo tem mais a ver com a química.
Essa que é a diferença mais fundamental aí. E você se formou na USP. Então, eu formei na USP, em Geofísica. E aí, onde você morava lá, não tinha faculdade de geofísica? Não, faculdade de Geofísica é pouquinho que tem. É só... É pouca, né? É pouca. Geofísica mesmo. Atualmente tem na USP, na Bahia, que sempre teve, na Federal da Bahia, na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, na a UFRJ, acho que nem sei se tem. Lá em Macaé, como que chama ali? O ENF, né, que a gente fala. Norte Fluminense, a estadual. Essas aí, E pouca. por que você escolheu São Paulo? Então, porque era onde... O que aconteceu foi o seguinte, eu queria ser astrônomo. Aí eu peguei e escrevi uma carta, hein, pessoal? Coisa que hoje vocês nem sabem o que é. Nossa, ai, saudades, Carta saudades. Carta à mão. Até hoje eu valorizo um bilhetinho escrito à mão. É verdade. Eu escrevi uma carta para um professor aqui na USP. Falei, cara, ó, não sei o quê, eu sou apaixonado por astronomia, quero fazer astronomia, e o que você acha? E o engraçado é que ele me respondeu. Olha que legal. Isso foi legal. Aí ele falou, ó, vou te dar um conselho, não faça astronomia, porque a astronomia tem pouquíssimos lugares, menos lugares ainda. A astronomia na graduação, ela, na minha época, só tinha no Rio de Janeiro, na UFRJ. Aí ele falou assim, não faz astronomia direto, porque você não sabe como vai ser o mercado de trabalho e tal. Então faz uma outra coisa, porque aí você tem uma outra formação. E faça a astronomia depois. Aí eu falei, pô, legal a ideia dele mesmo. Porque você não sabe como vai ser a vida, né? Aí vai que ali igual eu, acabei me frustrando, ainda bem que eu tava fazendo outra coisa. Sim. Que eu segui aquilo ali. E aí ele falou, ó, você pode fazer geofísica, que é no mesmo departamento da astronomia, e aí você já vai fazendo as matérias e tal. Eu falei, opa, beleza então. Aí vim fazer aqui por causa disso. E aí, enquanto eu fazia o curso de geofísica, eu fui fazendo as matérias de astronomia. Ah, legal, tem essa possibilidade, Tem. então. Fui fazendo tudo, mas aí eu me frustrei, aí larguei a parte profissional, né? A parte profissional eu fui seguir de geofísica. E aí, assim que você se formou... Assim que eu me formei, a primeira coisa que eu fazer foi embarcar. Nossa, já? Já. Porque acontece, na época que eu me formei, ali no ano 2000, o Brasil, ele estava muito bem na parte de petróleo. Então, boa parte da frota de navios de petróleo do mundo estavam aqui no litoral do Brasil. Então, eles precisavam de gente do mundo. Na verdade, era 30% da frota de navios que trabalhavam com petróleo do mundo todo estavam na costa brasileira. Nossa! Então, eles precisavam de muita gente. Muita gente. E não tinha. Porque no meu curso, entrou 20 comigo. Saiu só eu. Sério? Só você se formou da sua turma? Caralho, mas por que? É muito difícil? Assim, é difícil, mas também tem muita gente que entra sem saber direito o que é, vou sabe? fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui e tal, porque assim, é bem fácil de entrar, tem pouco concorrência, mas é mais complicado de sair. Tem cursos que são assim, né? Sim. Que são mais fáceis de entrar e difíceis de sair. Então, não formava quase ninguém. E tinha muito trabalho para fazer. Então, eles iam ali, não, cara, vem, vamos trabalhar. Aí eu fui, aí eu comecei a embarcar nessa época aí. No final das contas, foi uma aposta boa, então, porque você saiu com emprego garantido Saí já. com emprego garantido. Coisa que é super difícil. Na verdade, eu estava empregado antes de me formar. Nossa! Porque aí, quando eu já me formei, eu já estava, 3 dias depois, já estava embarcando. Caralho! E aí você já tava com... Desculpa, como é que eu